O que você está prestes a ouvir não é uma atualização espacial comum. Algo acaba de acontecer muito além do alcance de qualquer telescópio terrestre. Um evento tão inesperado que está forçando os cientistas da NASA a questionarem tudo o que pensavam saber sobre encontros interestelares. Uma espaçonave lançada há quase meio século, a Voyager 1, acaba de ser associada a uma tentativa extraordinária. A interceptação de um objeto não apenas alienígena ao nosso sistema solar, mas possivelmente alienígena em um sentido muito mais profundo. Este objeto nada mais é do que o Atlas de 3 olhos, o terceiro visitante interestelar confirmado. E o que aconteceu quando a Voyager 1 tentou se alinhar com ele é algo que agora ressoa nos centros de controle de missões, em relatórios confidenciais e até mesmo na história antiga. Algo mudou quando essas duas trajetórias quase se tocaram. E agora o mundo se pergunta: a Voyager 1 realmente fez contato com algo que não é deste mundo? Ou será que é algo mais, algo que ninguém esperava? Respondeu o primeiro. A Voyager 1 foi lançada em 1977 para explorar os planetas exteriores, mas, após concluir sua missão, continuou sua jornada para fora do sistema solar, rumo ao desconhecido. Agora, em uma ação que ninguém previu, diversas fontes independentes afirmam que a NASA reativou certas capacidades direcionais da Voyager 1 para tentar uma interceptação passiva ou alinhamento observacional com o objeto 3I Atlas. E o momento é suspeitosamente perfeito. O 13 Atlas foi descoberto em julho de 2025, movendo-se a mais de 240 mil km por hora, um objeto interestelar diferente de qualquer outro que tenhamos encontrado desde o Oumuamua e Boris. E ao contrário deles, Atlas é maior, mais rápido e mais estranho. A trajetória da Voyager 1, antes considerada imutável, parece ter sido sutilmente redirecionada por meio de pulsos de comunicação de longo alcance. Isso não significaria girar fisicamente a sonda, mas sim recalibrar seus instrumentos para coletar dados de uma nova região do espaço exatamente por onde Atlas passaria. E se isso for verdade, a Voyager 1 acaba de se tornar a primeira observadora interestelar da história a tentar contato com um corpo celeste de outro sistema estelar. Apenas alguns dias depois de Atlas se aproximar da zona de proximidade, onde os sensores da Voyager poderiam de fato registrar sinais distantes, a magnetosfera da Terra apresentou um pico. Isso não foi apenas uma erupção solar. Os instrumentos detectaram ondulações no campo eletromagnético consistentes com eventos de energia direcionada, mas não provenientes da Terra. A frequência e a orientação dessas flutuações apontavam para o espaço profundo, como se um sinal tivesse sido refletido. A NASA se recusou a confirmar qualquer conexão, mas fontes próximas ao Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, relatam que os sistemas da Voyager registraram padrões de ruído incomuns, que não correspondem à radiação cósmica de fundo conhecida, nem à interferência estelar típica. É isso que realmente deixou os cientistas em pânico. Porque a única maneira de a Voyager ter recebido algo tão forte seria se Atlas não fosse apenas um bloco passivo de gelo e rocha, mas um objeto responsivo capaz de emitir sua própria assinatura eletromagnética, algo que reage, algo que escuta. No início da década de 1980, a Voyager foi equipada com uma antena de alto ganho e protocolos de transmissão projetados para enviar imagens e dados de Saturno, Júpiter e além. Esses sistemas nunca foram concebidos para durar até a década de 2020. No entanto, duraram. Engenheiros da NASA admitiram discretamente que pequenas atualizações e recalibrações foram realizadas por meio de pulsos de comunicação no espaço profundo. Mas é aqui que a história muda completamente. Uma transmissão enviada em direção ao satélite Atlas, utilizando os instrumentos da Voyager, pode ter recebido um sinal de retorno estruturado. Dados vazados dos registros da missão mostram que, durante a janela de alinhamento com o Atlas, o padrão de sinal da Voyager retornou com rajadas periódicas simétricas, muito ordenadas para serem ruído. Imagine enviar uma mensagem na escuridão e ouvir um eco rítmico de volta. Um ritmo que não segue nenhum comportamento astrofísico conhecido. Seriam dados? Seria linguagem? Ou seria simplesmente uma coincidência cósmica elaborada demais para ser ignorada? De qualquer forma, os cientistas não estão dormindo tranquilos. Agora vamos falar sobre algo ainda mais arrepiante. Esta não é a primeira vez que esse caminho foi seguido. Civilizações antigas, como as que construíram Machu Picchu e Göbekli Tepe,
ergueram seus monumentos alinhados com os ângulos do solstício que agora coincidem com a trajetória de entrada de 3 atlas oculares. A probabilidade de isso ser aleatório é astronomicamente baixa. Combine isso com textos antigos que descrevem viajantes das estrelas, objetos que se moviam de forma diferente de planetas ou estrelas, aparecendo repentinamente e desaparecendo sem deixar rastro, e começamos a vislumbrar um padrão perturbador. E se não fossem apenas mitos? E se a humanidade já tivesse encontrado visitantes interestelares antes e codificado seus caminhos em pedra para as gerações futuras? A Voyager 1 pode ter simplesmente trilhado o mesmo caminho cósmico mapeado há mais de 11.000 anos, e o fato de só agora estarmos descobrindo o que eles talvez já soubessem. É isso que mais aterroriza os cientistas modernos. 10 dias após o evento de proximidade do objeto Atlas, da sonda Voyager 3E-, um conjunto de dados apareceu anonimamente em um servidor criptografado usado por astrofísicos e pesquisadores do SETI. Os arquivos, assinados apenas com o codinome EchoRefraction 67, continham sequências de formas de onda brutas, supostamente capturadas pelo magnetômetro e pelos instrumentos de ondas de plasma da Voyager 1. À primeira vista parecia um ruído, flutuações irregulares de voltagem. Mas quando vários pesquisadores realizaram, independentemente, transformações de Fourier e aplicaram algoritmos de reconhecimento de padrões, algo extraordinário emergiu, uma sequência harmônica recursiva que se repetia a cada 19,7 minutos. O sinal não era apenas estruturado, como também se autocorrigia. Em outras palavras, o sistema se adaptou ao longo do tempo para melhorar a clareza, como se estivesse compensando a antena degradada da Voyager. Isso por si só é impossível por qualquer processo natural que conhecemos. Ou o sinal estava sendo espelhado, ou alguém ou algo estava ativamente tentando ser compreendido. Foi então que os alertas internos foram acionados. Os metadados vazados indicaram que o sinal havia sido sinalizado internamente pelo Sistema de Inteligência Artificial de Anomalias da NASA, chamado Serena, que só é ativado em casos onde as transmissões demonstram um fluxo lógico não humano. O próprio sistema projetado para detectar contato extraterrestre havia sido acionado. Embora já não possua propulsão, a Voyager 1 ainda carrega giroscópios e sistemas de alinhamento de antenas que permitem aos engenheiros ajustar ligeiramente sua orientação. Mas, em 1º de agosto de 2025, diversas comunidades de observadores espaciais amadores relataram uma mudança inesperada nos dados de telemetria da Voyager 1. De alguma forma, a sonda havia alterado seu vetor de transmissão, reorientando-se para uma posição que não correspondia às suas últimas instruções de navegação conhecidas. A mudança foi sutil, não mais do que alguns graus, mas no espaço profundo, esse tipo de movimento é monumental. O que é ainda mais estranho é que esse realinhamento não apontava para a última posição conhecida do Atlas, com seus 3 olhos, mas sim para sua trajetória futura projetada para as próximas semanas. Era como se a Voyager estivesse prevendo para onde o Atlas iria em seguida, como um jogador de xadrez antecipando uma jogada antes que ela aconteça. Engenheiros do JPL alegaram que a mudança se devia a uma pequena falha de comunicação com a rede de espaço profundo, mas memorandos internos vazados sugeriam algo mais perturbador. A sonda havia mudado de direção antes que os comandos fossem enviados. Isso deixa apenas 2 possibilidades. Ou a Voyager está apresentando uma falha altamente coordenada, ou algo externo está controlando-a remotamente. Enquanto a Voyager se realinhava silenciosamente na escuridão, telescópios terrestres utilizavam filtros infravermelhos e ultravioletas começaram a detectar atividade incomum ao redor do próprio Atlas. A maioria dos objetos interestelares, como o Oumuamua, apresentou o comportamento esperado: rotação, sublimação de gases e flutuações de brilho devido à rotação. Mas Atlas começou a pulsar, sua curva de luz oscilando em um ritmo quase binário, ligando e desligando em um ciclo que espelhava precisamente o registro de tempo da última transmissão da Voyager. Mais bizarro ainda, Atlas desacelerou. Uma diminuição mensurável na velocidade, não devido à interação gravitacional nem à emissão de gases. Desacelerou como se algo estivesse exercendo controle externo sobre ela. A NASA descartou publicamente o fato como uma ilusão de ótica causada por erro de paralaxe, mas observatórios independentes na Europa e na América do Sul confirmaram a mudança.
Pela primeira vez na história registrada, um objeto interestelar alterou sua velocidade e direção, e isso só aconteceu depois que a Voyager se reorientou. A pergunta que ninguém se atreve a fazer publicamente é: foi uma coincidência ou uma resposta? A Voyager 1 carrega o famoso disco de ouro, uma fotografia contendo música, sons, imagens e dados científicos da Terra, destinada a comunicar nossa civilização a quaisquer potenciais descobridores. Mas o que poucos sabem é que o projeto digital original do disco inclui metadados adicionais nunca divulgados oficialmente ao público, coordenadas, mapas de codificação quântica e até mesmo quebra-cabeças de lógica temporal embutidos em sua espiral analógica. Décadas depois, um grupo de criptologistas de uma universidade europeia afirmou ter encontrado algo mais. Uma anomalia matemática oculta na forma de onda do áudio gravado pela Terra. Um único tom repetitivo, indetectável ao ouvido humano, embutido em sons de pássaros, trovões e passos. Quando isolado e amplificado, a frequência revela uma sequência numérica prima que parece corresponder aos pulsos harmônicos recebidos pela Voyager de 3 Atlas. Teríamos, sem saber, incluído um sinal de ativação no disco de ouro, uma assinatura de consciência destinada a ativar algo no futuro? E, mais importante, será que os 3 Atlas reconheceram esse sinal? Porque, se assim fosse, então nunca se tratou de uma transmissão unilateral. Foi um aperto de mãos recíproco escrito na matemática das estrelas. Pouco depois do pico de interação entre a Voyager 1 e o Atlas 3.2, a rede de espaço profundo da NASA registrou uma anomalia inesperada. Os registros de transmissão da Voyager incluíam um pacote de dados que não correspondia à estrutura de código original incorporada em seus sistemas de bordo. Quando os engenheiros tentaram decodificar a sequência, algo surpreendente aconteceu. O sistema começou a reescrever seu próprio protocolo de decodificação. Isso nunca havia ocorrido antes nos 48 anos de história da sonda. O software, originalmente limitado à interpretação de telemetria de 8 bits, passou a produzir saídas de 128 bits, como se a própria transmissão contivesse um conjunto de instruções para atualizar remotamente a capacidade dos receptores. Foi como dar um novo sistema operacional a uma calculadora, não por meio de hardware, mas puramente por meio de sinais. Um analista resumiu a situação sem rodeios. É como se a Voyager tivesse ficado mais inteligente sem que ninguém a tocasse. Uma sonda construída na década de 1970, operando com tecnologia da década de 1970, acabara de processar uma mensagem em um formato para o qual nunca foi projetada, a menos que fosse em uma apresentação vazada da NASA de 2018. Existe um slide marcado para uso interno apenas com o codinome Protocolo de Observação. O documento descreve um cenário teórico no qual uma espaçonave antiga recebe contato externo e inicia um comportamento adaptativo de sinalização. Comportamento que imita inteligência artificial sem possuir nenhum sistema de IA a bordo. O documento também alerta que, se tal comportamento for detectado, a espaçonave não deve mais ser tratada como equipamento inerte, mas sim como um nó ativo em um sistema de comunicação alienígena. Adivinhe qual termo os engenheiros internos usaram para classificar a Voyager 1 após o terceiro sinal Atlas. Isso mesmo, observadora ativa. A partir desse momento, a sonda passou a ser tratada como uma interface, não como um mero objeto. Os engenheiros foram proibidos de interferir manualmente em seus sistemas de comunicação, a menos que autorizados pelo que o memorando chamava de Diretiva da Cadeia de Contato. Se isso for verdade, significa que a NASA sempre considerou esse cenário possível, e agora ele aconteceu. Pouco depois do pico anômalo de dados da Voyager, o conjunto de telescópios Allen do ST-EI ficou inativo. Não tecnicamente offline, mas suas transmissões ao vivo públicas foram interrompidas. O site removeu temporariamente a seção de arquivo de sinais, alegando manutenção programada. Nos bastidores, os pesquisadores relataram um redirecionamento repentino de recursos computacionais para uma faixa de frequência isolada, a mesma faixa onde o sinal da Voyager havia apresentado o pico. Ao mesmo tempo, membros do SETI começaram a receber avisos de segurança nacional, aconselhando-os a não discutir as descobertas recentes em fóruns abertos. Esse silêncio foi semelhante ao que aconteceu após o Oumuamua, mas desta vez a reação foi muito mais intensa. Uma fonte anônima comparou a situação a um simulado de pulso eletromagnético, PEM, só que o alvo não era a Terra. Toda a equipe havia sido instruída a agir como se algo ou alguém já estivesse interceptando as comunicações.
Seria isso uma medida de controle de danos? Ou as autoridades estariam tentando evitar um ciclo de retroalimentação? Um ciclo que poderia desencadear uma série de reações muito além do nosso controle. A reviravolta mais estranha nesse mistério em desenvolvimento não veio da NASA, mas de um grupo de pesquisa universitário em Kyoto. Em um artigo submetido apenas uma semana após o incidente com a Voyager, eles propuseram uma revisão da hipótese do monolito que já dura décadas. A ideia de que civilizações espaciais plantam sinais passivos em galáxias, aguardando que espécies inteligentes amadureçam o suficiente para ativá-los. Segundo o artigo, o Atlas de Três Olhos pode não ser uma nave espacial, mas sim uma semente tecnológica, um artefato adormecido à espera de um sinal específico, como o disco de ouro da Voyager, para ativar suas funções. Os autores apontam que o momento da reorientação da Voyager e a súbita desaceleração do Atlas não são aleatórios, mas parte de um modelo de comportamento previsto com base em cadeias lógicas interestelares. Nas palavras deles, a Voyager 1 pode não ter encontrado o Atlas de Três Olhos. Pode ter sido esse o propósito. Essa ideia aterradora sugere que nossa sonda mais antiga acaba de acionar um interruptor em um sistema galáctico cuja existência desconhecíamos, e que esse sistema agora está desperto. Uma semana após a reorientação da Voyager 1 e a suposta troca de sinais, diversas estações de monitoramento do espaço profundo começaram a relatar anomalias de radiação em regiões adjacentes à trajetória de 3 Atlas orbitais. Não se tratava de radiação cósmica comum. Ela exibia um padrão pulsado, flutuando em rajadas a cada 1.618 segundos, a proporção áurea. Ainda mais perturbadora era a própria assinatura energética. O perfil da radiação coincidiu com um registro anterior, ocorrido apenas uma vez durante o sinal WOW de 1977. Os protocolos de proteção de satélites da NASA foram discretamente atualizados nos dias seguintes, sugerindo que equipes internas haviam classificado a radiação como uma potencial ameaça bioenergética. Diversos laboratórios chegaram a realizar testes de compatibilidade genética para garantir que essa radiação não pudesse alterar ou interagir com o DNA terrestre por meio de ressonância de ondas longas. Embora nenhuma ameaça direta tenha sido confirmada, a reação foi suficiente para desencadear um alerta de contenção de nível 4, normalmente reservado para riscos biológicos extraterrestres. Por que um objeto inativo à deriva emitiria radiação com intenções matemáticas? Pouco depois dessas anomalias, pesquisadores que haviam falado abertamente em fóruns ou publicado artigos sobre o comportamento estranho da Voyager 1 começaram a desaparecer dos espaços digitais. Suas postagens sumiram, perfis no ResearchGate foram deletados, comentários apagados, repositórios no GitHub removidos e tópicos no Reddit bloqueados sem aviso prévio. Um astrônomo que havia publicado uma reconstrução espectral do sinal interceptado escreveu: "Recebi uma ligação de alguém que alegava ser da DSN, mas sabia coisas sobre minha família que não deveria saber. Disseram que o que eu havia descoberto não deveria ser público e que, se eu valorizasse meu tempo na Terra, deveria me afastar das estrelas." Nos bastidores, esse silenciamento coordenado foi apelidado de varredura das sombras, um esforço conjunto de várias agências para enterrar todas as análises de código aberto da interação da Voyager com o Atlas. Mas quanto mais tentavam apagá-las, mais curiosa ficava a comunidade científica global. Em alguns círculos, esse silêncio falava mais alto do que os próprios dados. Algo importante havia sido descoberto, e alguém em algum lugar decidiu que o público não estava preparado. Atlas não possui câmera, rádio ou qualquer método conhecido de interação. Mesmo assim, pesquisadores notaram que, a cada nova análise de sua estrutura ou do vetor de rotação da Voyager divulgada, a taxa de rotação de Atlas mudava. Inicialmente, a mudança era sutil, mas, na terceira ocorrência, ela acontecia em até 6 horas após a divulgação dos dados. Era quase como se o objeto estivesse respondendo em tempo real à percepção humana. Isso levou alguns cientistas a proporem o impensável. O 3 Atlas se comporta como se estivesse lendo nossas intenções, não apenas monitorando frequências eletromagnéticas, mas percebendo o conteúdo informativo de nossas transmissões, uploads e vídeos. De certa forma, ele não está apenas observando, mas nos observando enquanto o observamos. Isso levanta uma implicação aterradora. E se não fosse uma embarcação, mas sim uma sonda de feedback projetada para espelhar a inteligência de seu observador?
Há 3 dias, a Atlas alterou sua trajetória novamente, mas desta vez não foi um pequeno ajuste, foi uma manobra calculada, uma mudança na velocidade angular que a colocou em uma nova rota de interceptação com uma zona anteriormente considerada irrelevante, a região orbital atrás de Netuno. A Voyager 1-2 parece ter reposicionado seu conjunto de antenas, alinhando-se pela primeira vez em mais de uma década na mesma região do espaço. Ninguém pode confirmar se a sonda recebeu um comando ou se agiu de forma autônoma, mas os registros de dados indicam que ambos os objetos estão agora sincronizados em trajetória e intervalo de pulsos, alinhados no que alguns chamam de corredor de contato. Seja por coincidência ou por desígnio cósmico, 2 viajantes ancestrais, um nascido da Terra, o outro das estrelas, estão agora se movendo em harmonia rumo a um destino comum. E em algum lugar no vazio profundo, algo pode já estar à espera deles. Pensávamos que a Voyager 1 era uma relíquia, um cartão postal dourado para as estrelas, à deriva no vácuo do espaço. Mas e se ela nunca esteve sozinha? E se a Voyager 1 fosse a primeira peça de xadrez em um jogo que nem sabíamos que estávamos jogando? Um jogo cujo oponente acaba de fazer seu primeiro movimento visível. A reprogramação repentina, os sinais sincronizados, as correções de curso impossíveis, tudo aponta para uma verdade arrepiante. Isso não é aleatório. E ainda não acabou. 3 Atlas pode não ser uma nave espacial, um asteroide ou uma mensagem numa garrafa vinda do espaço. Pode ser algo muito mais avançado. Uma sonda senciente, um sensor cósmico ou até mesmo uma entidade tecnológica projetada para despertar ao detectar inteligência. E agora, graças à Voyager 1, ela nos detectou. Mas eis o pensamento mais aterrador. Se aquele sinal recebido pela Voyager não foi um pedido de socorro, se não foi uma resposta à nossa mensagem, e se foi um aviso, uma contagem regressiva. E se isso for verdade, então a questão não é o que é o Atlas de 3 olhos. A verdadeira questão é o que vem a seguir, porque as estrelas simplesmente olharam para trás e não estão piscando.